O sangue escorria pelo rosto de Pedro enquanto os soldados o arrastavam para a cruz. De cabeça para baixo, seu último pedido chocou até mesmo seus algozes. Em terras distantes, o apóstolo Bartolomeu gritava em agonia enquanto arrancavam sua pele, mas suas últimas palavras não foram de ódio ou vingança. Eles não eram poderosos, não eram ricos, não eram estudiosos renomados, eram apenas pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores comuns. Mas as últimas palavras destes homens, pronunciadas sob tortura, na solidão de masmorras escuras ou à sombra de cruzes, mudariam para sempre o curso da história. O que levaria estes 12 homens a enfrentarem mortes horríveis sem renunciar à sua fé? O que seus últimos pedidos revelam sobre a verdade que carregavam? O sol nascia sobre Roma quando Pedro foi retirado de sua cela. Após meses de prisão nas masmorras do imperador Nero, seus cabelos e barba, outrora negros, estavam completamente brancos. Suas mãos, que um dia puxaram redes cheias de peixes do mar da Galileia, agora tremiam levemente, marcadas por cicatrizes e pelo peso dos anos. Mas seus olhos ainda queimavam com a mesma intensidade de quando caminhara ao lado do Mestre. Roma ardia sob o comando de Nero, que culpava os cristãos pelo incêndio que ele próprio havia ordenado. Pedro sabia que seu destino não seria diferente do de muitos irmãos na fé que morreram nas arenas ou como tochas humanas nos jardins imperiais. Quando os soldados romanos o informaram que seria crucificado, Pedro não mostrou medo. Em vez disso, fez um pedido que surpreendeu até mesmo seus algozes. Não sou digno de morrer da mesma forma que meu Senhor. Se devem me crucificar, façam-no de cabeça para baixo. Os soldados trocaram olhares confusos, mas atenderam ao pedido. Na colina do Vaticano, Pedro foi pregado em uma cruz invertida. Mesmo naquele momento de dor excruciante, o pescador da Galileia continuou a pregar às multidões que se reuniram para testemunhar sua execução. Lembrem-se do amor de Cristo, dizia entre gemidos. Amem-se uns aos outros como Ele nos amou. Suas últimas palavras foram uma oração. Senhor, não fui digno de olhar para teu rosto na terra. Permita que eu o veja agora nos céus. E assim morreu o homem que Jesus chamou de a rocha, sobre a qual edificaria sua igreja. Diferente foi o destino de Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, apenas 11 anos após a crucificação de Jesus. Sob as ordens de Herodes Agripa I, que buscava agradar os líderes judeus, Tiago foi preso em Jerusalém. Durante seu julgamento, contam os relatos antigos, um de seus acusadores ficou tão impressionado com a fé inabalável de Tiago que se declarou cristão ali mesmo, diante de todos. Quando Tiago foi levado para ser decapitado, este homem pediu seu perdão. O apóstolo apenas sorriu, abraçou-o e disse: "Paz seja contigo, meu irmão." Ambos foram executados no mesmo dia. Na hora de sua morte, Tiago não pediu clemência, não implorou por sua vida. Seu último pedido foi simplesmente: "Pai, perdoa-os e recebe meu espírito." As mesmas palavras que ouvira seu mestre pronunciar na cruz ecoavam agora em seus lábios. De todos os apóstolos, apenas João teve um destino diferente. Exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, ele viveu até a idade avançada, morrendo pacificamente em Éfeso por volta do ano 100 d.C. Enquanto os outros sofreram mortes violentas, João enfrentou outro tipo de provação: ser o último sobrevivente. Assistir à morte de todos os seus companheiros e à crescente perseguição da igreja que ajudara a fundar. Em seus últimos anos, quando já não conseguia mais caminhar, pedia que o carregassem até as reuniões dos cristãos em Éfeso. Ali, com voz fraca, mas firme, repetia sempre a mesma mensagem: "Filhinhos, amem-se uns aos outros." Quando perguntado por que sempre dizia apenas isso, respondeu: "É o mandamento do Senhor, e se for cumprido, nada mais é necessário." Antes de morrer, João fez um último pedido que revelava seu coração:
sepultem-me com as mãos vazias. Ele explicou que, assim como veio ao mundo sem nada, queria partir, mostrando que sua única riqueza era o amor de Cristo. Estes 3 homens, Pedro, Tiago e João, formaram o círculo íntimo de Jesus durante seu ministério terreno. Testemunharam sua transfiguração, estiveram presentes em momentos cruciais e, no fim, cada um enfrentou seu destino de maneira diferente, mas com a mesma fé inabalável. Mas as histórias que você acabou de conhecer são apenas o começo. O que aconteceu com os outros apóstolos revela coragem e fé ainda mais surpreendentes. André, o irmão de Pedro e primeiro discípulo chamado por Jesus, levou o evangelho para o norte, através da Ásia Menor, até chegar às terras dos Citas, atual Ucrânia e sul da Rússia. Os relatos históricos contam que ele estabeleceu a igreja em Bizâncio, onde mais tarde seria construída Constantinopla. Mas foi em Patras, na Grécia, que encontrou seu fim. Quando o governador Aegeas ordenou que André sacrificasse aos deuses romanos, o apóstolo recusou. Eu sacrifico diariamente ao único Deus verdadeiro, respondeu ele. Não um sacrifício de sangue de touros ou bodes, mas o sacrifício imaculado do cordeiro no altar da cruz. Furioso, Aegeas ordenou que André fosse açoitado e depois crucificado. Para prolongar seu sofrimento, o governador determinou que ele fosse amarrado, não pregado, a uma cruz em forma de X, símbolo que mais tarde seria conhecido como Cruz de Santo André. Quando André viu a cruz preparada para seu martírio, não demonstrou medo. Em vez disso, aproximou-se dela e pronunciou palavras que seriam lembradas por gerações. Ó cruz abençoada, que foi consagrada pelo corpo de Cristo, antes que ele sofresse em ti, causavas terror. Agora, amada pelo céu, és recebida com alegria. Sei quão ansiosamente me esperaste. Venho a ti em paz e alegria. Recebe-me, discípulo daquele que foi suspenso em ti. Durante 2 dias, pendurado na cruz, André continuou pregando às multidões que se reuniam para vê-lo. Quando o governador, pressionado pelo povo, ofereceu libertá-lo, André recusou. Seu último pedido foi: não me tire a coroa que já vejo diante de mim. Se temes o julgamento de Deus, não me impeças de alcançá-lo. E assim, com uma oração nos lábios, entregou seu espírito. Filipe, originário de Betsaída como Pedro e André, trabalhou nas regiões da Frígia e da Síria. Conta-se que em Hierápolis, atual Turquia, sua pregação enfureceu os adoradores de uma serpente gigante, que era venerada como divindade local. Quando Filipe denunciou esta idolatria, foi capturado. Os sacerdotes pagãos e o procônsul romano decidiram crucificá-lo. Como Pedro, Filipe também fez um pedido incomum. Pediu que não embalsamassem seu corpo após sua morte. Meu senhor foi envolto em linho e mirra. Não mereço melhor tratamento que ele, disse. Enquanto era pregado na cruz, Filipe continuou pregando e encorajando os cristãos que choravam ao redor. Não lamentem por mim, disse ele. Esta morte é a porta para a vida eterna. Seu último pedido foi inesperado e tocante. Pediu que plantassem uma videira sobre seu túmulo, para que as futuras gerações possam comer de seus frutos e lembrar que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, aquele de quem Jesus disse: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Levou o evangelho para a Ásia Menor, Mesopotâmia, Pérsia e chegou até a Índia e Armênia. Foi na Armênia que ele enfrentou a fúria de Astiages, irmão do rei Polímio, que havia se convertido pela pregação do apóstolo. Bartolomeu foi condenado a uma das mortes mais cruéis entre todos os apóstolos. Foi esfolado vivo e depois decapitado. Enquanto os algozes arrancavam sua pele, Bartolomeu não parava de pregar. Testemunhas relatam que, em meio à dor insuportável, ele recitava salmos e encorajava os cristãos presentes a permanecerem firmes na fé. Seu último pedido, dirigido ao próprio Deus, não foi por alívio da dor,
mas para que aqueles que testemunhavam seu martírio encontrassem a fé. Senhor, que meu sofrimento seja semente de conversão para muitos. Estes homens percorreram vastos territórios, enfrentaram perigos incontáveis, foram perseguidos e torturados, tudo para compartilhar uma mensagem que transformaria o mundo. Mas enquanto André, Filipe e Bartolomeu davam seu último suspiro, outros apóstolos continuavam a missão em terras distantes, e seus destinos não seriam menos extraordinários. Se você crê que o amor de Cristo pode vencer qualquer obstáculo, comente: "Meu Deus é maior que minhas batalhas", e mostre ao mundo sua fé. Tomé, o discípulo que exigiu ver para crer na ressurreição, iria depois viajar mais longe que qualquer outro apóstolo. Segundo antigas tradições, ele levou o evangelho até a Pártia, a Pérsia e finalmente a Índia, estabelecendo igrejas que existem até hoje, conhecidas como cristãos de São Tomé. Em Kalamina, atual Chennai, na Índia, Tomé enfureceu os sacerdotes brâmanes ao converter a esposa e o filho de um rei local. Condenado à morte, foi levado ao topo de uma montanha para ser executado com lanças. Diante de seus algozes, Tomé pediu um momento para orar. Ajoelhando-se, fez seu último pedido: "Senhor, perdoa estes homens e recebe minha alma, e que o evangelho floresça nesta terra, mesmo regado com meu sangue." As lanças o atravessaram, e o apóstolo, outrora duvidoso, selou com sangue a certeza que havia encontrado. Séculos depois, exploradores portugueses encontrariam na Índia comunidades cristãs que traçavam suas origens até Tomé, confirmando que seu último pedido fora atendido. Mateus, o ex-coletor de impostos que escreveu o primeiro evangelho, trabalhou inicialmente na Judéia. Anos depois, levou a mensagem cristã para a Etiópia e outras partes da África. Em contraste com seu passado de ganância, como discípulo de Jesus, Mateus vivia em extrema simplicidade, dormindo no chão e comendo apenas vegetais e água. Na Etiópia, ele confrontou dois magos, Zaróis e Arfaxade, que enganavam o rei Egipo usando truques de magia. Mateus desmascarou seus enganos e converteu a família real. Mas quando o rei morreu, seu sucessor, Hirtaco, quis casar-se com Ifigenia, sobrinha do rei anterior que havia feito votos de castidade cristã sob orientação de Mateus. Quando o apóstolo recusou-se a convencer Ifigenia a quebrar seus votos, o rei ordenou que o matassem. Enquanto celebravam culto, Mateus foi atacado pelas costas. Mesmo ferido mortalmente, seu último pedido foi marcante: "Coloquem minha Bíblia nas mãos do próximo convertido. A palavra permanecerá quando eu já tiver partido." Tiago, filho de Alfeu, também chamado Tiago o Menor, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, trabalhou principalmente na Síria e na Palestina. Depois de anos pregando em Jerusalém, foi para o Egito, onde converteu muitos em Alexandria. Retornando a Jerusalém, Tiago enfrentou a fúria dos líderes religiosos. Segundo relatos antigos, ele foi levado ao pináculo do templo e ordenado a renunciar publicamente à sua fé em Jesus. Em vez disso, Tiago começou a proclamar a divindade de Cristo em voz alta para todos os presentes. Enfurecidos, os sacerdotes o empurraram do alto do templo. Sobrevivendo à queda, mesmo com os ossos quebrados, Tiago começou a orar pelos seus perseguidores. Enquanto era apedrejado, seu último pedido ecoou as palavras do próprio Jesus na cruz: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Um soldado, tocado por esta demonstração de perdão, tentou impedir que continuassem com a execução, mas outro lhe deu um golpe na cabeça com um bastão de pisoeiro, concluindo o martírio. 3 homens diferentes, com personalidades distintas. Tomé, o cético que se tornou missionário intrépido; Mateus, o coletor de impostos ganancioso, transformado em defensor da simplicidade; e Tiago, o discreto que morreu proclamando sua fé no lugar mais público de Jerusalém.
Cada um deles morreu longe de casa, longe do conforto, mas perto do propósito que deu sentido às suas vidas. Mas nossa jornada ainda não terminou. Ainda faltam 3 apóstolos cujas histórias são raramente contadas, mas cujo sacrifício final foi igualmente impactante. O que aconteceu com eles revelará a profundidade do compromisso destes homens com a mensagem que mudou suas vidas. Se você está enfrentando tempestades na vida e precisa de força para continuar, comente: Jesus é meu refúgio, e deixe seu testemunho para que possamos orar por você. Antes de conhecer Jesus, Simão era conhecido como o Zelote, membro de um grupo revolucionário que lutava contra a ocupação romana. De guerrilheiro disposto a morrer por Israel, transformou-se em missionário disposto a morrer pelo Evangelho. Segundo antigas tradições, ele viajou pela África do Norte, depois para a Grã-Bretanha e finalmente para a Pérsia. Foi na Pérsia, atual Irã, que Simão encontrou-se com Judas Tadeu. Juntos, enfrentaram a hostilidade dos sacerdotes zoroastrianos que os acusaram de interferir com a adoração ao sol e ao fogo. Quando se recusaram a participar dos rituais pagãos, foram levados ao Templo do Sol para serem executados. Simão, que um dia empunhara espada contra os romanos, não resistiu. Quando questionado sobre seu último desejo, respondeu: que o sol da justiça, Jesus Cristo, brilhe nos corações daqueles que hoje derramam nosso sangue. Então foi cerrado ao meio, selando com morte cruel a fé radical que abraçara. Judas Tadeu, também chamado Lebeu e às vezes Judas, não o Iscariotes, para distingui-lo do traidor, era conhecido por sua coragem em perguntar a Jesus durante a última ceia: Senhor, por que te revelaste a nós e não ao mundo? Após levar o evangelho à Mesopotâmia, Síria e finalmente à Pérsia, enfrentou o martírio ao lado de Simão. Enquanto os executores preparavam as machadadas que o matariam, Judas Tadeu fez um pedido que impressionou até seus algozes: não orem por mim, mas pelas almas dos que ainda não conheceram o verdadeiro Deus. Seu corpo foi perfurado por lanças e depois golpeado com um machado, mas testemunhas relatam que seu rosto permaneceu sereno, como quem finalmente encontra descanso após longa jornada. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes após sua traição e morte, é talvez o menos conhecido dos 12. Após a dispersão dos apóstolos, ele trabalhou inicialmente na Judéia, depois viajou para a Capadócia e regiões ao redor do Mar Cáspio. Retornando a Jerusalém, foi preso e condenado pelo Sinédrio. Diferentemente de Estevão, que anos antes havia sido apedrejado de forma tumultuada, Matias enfrentou uma execução formal, primeiro sendo apedrejado e depois decapitado, conforme a lei judaica para blasfemadores. Antes de sua morte, Matias fez um pedido que refletia aquele que buscara completar o número dos 12. Senhor, que minha morte complete o testemunho que comecei em vida. Recebe-me entre os teus. Ao longo dos anos, estes 12 homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, pessoas sem educação formal ou status social, encontraram em Jesus algo que valia mais que suas próprias vidas. Espalharam-se pelos 4 cantos do mundo conhecido, enfrentaram prisões, torturas, exílios e mortes violentas. Nenhum deles renegou sua fé, nenhum deles desistiu da missão. Seus últimos pedidos revelam não apenas coragem diante da morte, mas transformação profunda. Homens que antes buscavam poder e posição, agora pediam perdão para seus assassinos. Aqueles que abandonaram Jesus na hora de sua prisão, agora enfrentavam suas próprias cruzes com dignidade. Os que duvidaram tornaram-se testemunhas inabaláveis. O mais extraordinário não foram as mortes violentas que a maioria sofreu, mas o fato de que estavam dispostos a enfrentá-las. Estes homens poderiam ter negado sua fé e vivido, poderiam ter ficado em silêncio e morrido em suas camas anos depois.
mas cada um deles escolheu o martírio em vez da negação, pois haviam testemunhado algo que transformou completamente suas vidas: a ressurreição de Jesus Cristo. Como explicar que 12 homens que conviveram intimamente com Jesus estivessem dispostos a sofrer torturas horríveis e mortes violentas, sustentando até o fim que o haviam visto ressuscitado? Que poder tem uma mensagem capaz de transformar pescadores assustados em mártires intrépidos? Que verdade vale a pena morrer para defender? A pergunta que fica para nós hoje é simples e desafiadora. O que estes homens viram que nós ainda não enxergamos? O que eles compreenderam que ainda não alcançamos? Se homens comuns como eles foram capazes de transformar o mundo com suas vidas e mortes, o que podemos fazer com a mesma fé que eles tinham? Em um mundo que rapidamente esquece seus heróis, que possamos lembrar destes 12 homens, não apenas por como morreram, mas por como viveram, entregues a uma causa maior que eles mesmos, transformados pelo encontro com o Cristo ressuscitado. Agora você conheceu a extraordinária coragem e fé dos apóstolos que transformaram o mundo. Mas a história não para por aqui.